Ontem a aula foi sobre perguntas e respostas, várias perguntas a Silachar Maharaj, e ele respondeu, claro, a todas. Quem não viu a aula e quiser ver, está tanto no Facebook como no Instagram gravadas. Vamos então hoje continuar um grão de poeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Sua Divina Graça, Om Vishnupada Slabhakti Nirmalacharya Maharaj, Caracas, Venezuela, 25 de setembro de 2009, parte 3. Sinceridade é sempre necessária em nossa prática. A sinceridade é muito necessária em nossa vida. Gurudev também disse que muitos devotos podem ter sinceridade, mas apenas 10 ou 5% dos devotos têm castidade. Gurudeva disse isso. Quando o Sri Raghunatha Das Goswami Prabhu ficava em Radhakunda, algum devoto, um Vrajabasi, costumava trazer para ele um pouco de leite todos os dias em uma dona, uma tigela feita de folhas. Mas certa vez, aquele devoto não pôde trazer uma tigela do lugar usual, e em vez disso, ele a trouxe de algum outro lugar. Das Goswami Prabhu jogou-o fora. Ele disse: eu só aceito uma tigela de Radhakunda ou Kusum Sarovar. Esse é o tipo de castidade que ele tem. Eles são seguidores de Radharani, não seguidores de qualquer outra pessoa. Vocês são... Então aqui Silachar Maharaj está falando sobre castidade. E Gurudeva falou, é muito mais difícil ter um devoto casto do que um devoto rendido. A castidade é muito rara, mas é extremamente importante para a vida devocional. Extremamente importante. Devemos ler os livros somente da nossa missão. A única exceção a isso é os livros de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, escritos ou o comentário dos livros, o comentário dele em cima das escrituras. Mas, caso contrário, não devemos ler mais nada. Isso é castidade. Não devemos fazer nenhum serviço em outra missão. Não devemos fazer nenhum serviço em outra filosofia. Isso é castidade. Temos que servir somente nosso Guru, nossa missão. Isso é castidade. Então é muito raro isso. Srila Govinda Maharaj falou uma vez, Silachar Maharaj também falou, se você está na rua fazendo um Harinama Sankirtan e também tem um outro grupo de outro Gaudiya Vaishnava fazendo o Harinama Sankirtan e vocês vêm em direções contrárias, vocês vão se encontrar. Quando vocês se encontram, não vão se juntar. Isso é a orientação do Guru genuíno. O que ele falou? Dandavati Pranam, você presta reverência, Dandavati Pranam, para o outro e volta, e vai para o outro lado. Não é para se misturar. Isso é castidade ao Guru. Então, castidade é extremamente importante. E Raghunatha Das Goswami, esse exemplo é muito conhecido, está no Sri Chaitanya Charitamrita, ele tomava o leitelho, todo dia que o devoto trazia para ele, só que o devoto pegava o vasilhame, né, a tigela, feita de folha de bananeira, lá do Radhakunda ou Kusum Sarovar, que é no caminho, todos os dois são em Vrindavana, na colina de Govardhana. E aí, certa vez, o devoto não teve tempo de pegar de lá, e ele estava passando pelo local, pelo Kunja, pelo local de Chandravali, que é outra linha opositora de Srimati Radharani. É devota de Krishna sim, mas nós não seguimos ela, nós somos de outra linha, nós somos seguidores de Srimati Radharani. E quando ele percebeu que não era do local de Srimati Radharani, do Radhakunda, o Kusum Sarovar, o que ele fez? Ele jogou longe. Quando o devoto confirmou de onde era, ele jogou longe, ele não aceitava comer
numa tigela que não fosse da região de Shrimati Radharani, ainda mais uma opositora de Shrimati Radharani. Então, claro que estamos longe disso, estamos longe de sermos Raghunatha Das Goswami, mas eles ensinam com o exemplo. Então temos que ser castos, temos que fazer serviço somente para o nosso Guru, nossa missão. Não participar de aulas, lives de outras missões, não participar de serviço devocional no templo de outras missões. Isso quem está falando foi Srila Siddhar Maharaj falou, Srila Govinda Maharaj falou, Srila Acharya Maharaj falou, devotos puros. A castidade é importante e isso é castidade. Se os outros fazem isso, o problema é deles. Não devemos fazer o que os outros fazem. Devemos fazer o que o Guru nos orienta. O que o Guru orientou, devemos seguir. Isso é rendição e também castidade. Srila Govinda Maharaj falou também, se você vai fazer serviço para outro Guru, se você vai fazer serviço para outra missão, é como uma mulher que serve o marido e os filhos na sua casa e ela também serve outro homem fora de casa. Então, é uma palavra forte, mas eles falaram, isso é prostituição. Você ir em outro templo, participar de um outro programa, de outra missão, você servir outro Guru, outra missão, isso é prostituição. São palavras fortes, mas é a realidade. Então, por que eles falaram isso de uma forma tão, assim, palavras fortes, né? Para que nós acordemos, para nos acordar. Não é tudo a mesma coisa. Apesar de ser Gaudiya Vaishnava, apesar de ser da mesma linhagem de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, tem muita diferença do Sri Chaitanya Sarasvati Mati para os outros. Tem muita diferença. E também dentro do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, precisa ver quem está seguindo Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Quem está seguindo realmente o que eles falaram. Também tem esse porém, temos que ver isso. A pessoa pode usar o nome Sri Chaitanya Sarasvati Mati, de repente não estar fazendo o que os gurus, os acharyas, presidentes sevaitas falaram. Também tem esse problema. Então, isso não é castidade. Se você fizer o que o outro fala, não é castidade. Castidade é seguir o guru. Vamos continuar então com a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, pode fazer. São devotos de Shri Chaitanya Sarasvati Mati e Gurudeva diz que estão todos no navio de Chaitanya Sarasvati Mati e todos devem estar sob o mesmo guarda-chuva. Aqui está Purujit Prabhu, ele sempre segue as instruções de Gurudeva e estou lhe dizendo a última palavra, você tem que seguir as instruções dele. Às vezes algo pode acontecer, mas você deve sempre seguir as instruções dele, porque ele sempre segue as instruções de Gurudeva. Então, isso é outra coisa importante. Purujit Prabhu, para quem não sabe, é um devoto da Venezuela. Ele fez muito serviço, ainda faz muito serviço para a missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para Srila Govinda Maharaj, para Srila Acharya Maharaj. E como foi falado por Srila Acharya Maharaj, ele serviu muito Gurudeva, ele serviu muito Srila Acharya Maharaj. Então, os outros devotos têm que seguir o que ele fala também. Então, um devoto que ele é sênior, um devoto que faz serviço, o devoto que está seguindo realmente o que o Guru fala, ele pode sim orientar e os devotos devem sim seguir a orientação dele. Ah, mas ele não é o Guru, ele não é o Guru, mas ele é algum devoto que está seguindo seriamente o que o Guru fala. Então, quando um devoto segue seriamente o que o Guru fala, os devotos mais iniciantes têm que seguir sim o que ele fala.
Srila Maharaj deu o exemplo do Purujit Prabhu. Então isso é importante também. O devoto não pode ter o ego alto e falar, mas meu guru não falou, você não é meu guru. Não, nunca fale isso, nunca faça isso. Se realmente aquele devoto está seguindo o guru, você também tem que seguir o que ele fala, a orientação dele. Porque ele é sênior e ele, não porque somente ele é sênior, porque se ele for sênior e não seguir exatamente o que o guru fala, não temos que seguir o que ele fala. Mas se ele segue o guru, nós temos que seguir ele. Receber a instrução dele, sim. Às vezes temos algum problema ou algum ego, ouvimos, venha debaixo do mesmo guarda-chuva, mas trazemos nossa própria capa de chuva. Outra vez, Gurudev me disse, se você tornar um grão de poeira do Likana de Sri Chaitanya Sarasvati Mati, então farei um lugar para você. Ele me disse aquilo. Ele também me contou essa história sobre A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Quando ele foi para a América, ele foi uma vez à prisão para ver um de seus discípulos. Quando ele o viu, aquele devoto chorou e disse, eu ganhei algum dinheiro e dei todo esse dinheiro para você fazer um templo em Vrindavan, o templo de Krishna Balaram. Mas o que aconteceu? Por que estou nesse tipo de posição? Por que estou na prisão? Mas Prabhupada disse, este é o seu karma anterior, mas você deu uma doação para o templo, então não se preocupe, há um lugar reservado para você em Goloka Vrindavan. Isso é chamado de resultado do serviço, humor do serviço. Fim. Então veja só o que foi falado para Swami Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele foi visitar um devoto na cadeia e o devoto questionou Prabhupada, perguntou para Prabhupada. Ele ajudou, ele trabalhou e doou o dinheiro para construir o templo de Balarama em Vrindavana, da ISKCON. E ele falou, por que estou aqui na cadeia? Por que estou aqui passando por esse sofrimento na cadeia? Isso é uma confusão que a maioria das pessoas fazem. Não tem nada a ver a nossa vida material, nosso karma ruim, com a vida espiritual. E Prabhupada falou, isso é seu karma ruim. Isso é seu karma. Você está aqui por causa do seu karma. Não é porque você doou o dinheiro para o templo, não é porque você ajudou, você faz serviço, que o seu karma vai ser tirado. As pessoas não compreendem isso. As outras filosofias, as outras religiões, acham que se você rezar para Deus, você servir Deus, nessa vida você vai mudar o karma, você vai ter uma vida boa. A vida nossa aqui, boa ou ruim, materialmente, depende do nosso karma. Não tem nada a ver com a parte espiritual. Não é porque você serve Deus que você não vai ficar doente. Doença também é karma. Tudo na nossa vida material é karma. Tudo está relacionado ao karma. Bom relacionamento ou mau relacionamento com a família é karma. Dinheiro é karma. Problemas como esse devoto que estava na cadeia é karma. Se você for roubado é karma. Tem alguns devotos que pedem para Deus para protegê-lo, colocam a imagem do Senhor Jagannatha para proteger seu carro, para proteger ele. O Senhor Supremo não vai proteger ninguém de coisas materiais. Quando é dito que ele vai proteger quem se rende a ele, proteger no serviço devocional, não é de coisas materiais. Então o devoto recebeu essa resposta. Isso daí é seu karma. Agora, o dinheiro que você doou para construir o templo, você ganha muito sukriti com isso. Quem paga um festival, quem banca um festival, quem dá dinheiro para o templo para fazer qualquer coisa, está ganhando muito mérito espiritual. Está ajudando a distribuir a consciência de Krishna. Quem paga uma tiragem de algum livro, quem paga os panfletos, qualquer dinheiro que você doa para o templo, você está ganhando bastante mérito espiritual. Então, a Prabhupada falou, não se preocupe, você já está com o seu lugar em Goloka Vrindavana reservado.
que quer dizer isso? Que ele ganhou muito mérito espiritual. Mas isso não vai tirar o karma ruim dele, de estar na cadeia sofrendo. Nem de quem está doente, nem de quem tem um mau relacionamento. Karma é uma coisa, mérito espiritual é outra. As pessoas costumam confundir isso, mas não é para confundir. Silacharya Maharaj contou essa história para nós vermos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você ganha sukriti fazendo serviço espiritual, não vai tirar seu karma, não vai aliviar seu karma. Você cantar o Mahamantra Hare Krishna não vai tirar seu karma. Uma das ofensas ao santo nome é você cometer pecados, fazer coisas erradas e depois cantar o Mahamantra pensando que vai libertar você dos pecados, das coisas erradas. A vida devocional não vai tirar, não vai aliviar seu sofrimento. Se você tem que sofrer porque você tem esse karma, você vai sofrer. Alguns não gostam de ouvir isso. A maioria da população não quer ouvir isso. Eles querem ouvir de pessoas que estão enganando eles com outras filosofias, falando, se você der dinheiro para Deus, você vai melhorar na saúde. Se você der dinheiro para Deus, mas o dinheiro para Deus que eles falam é doar para a missão deles. Mas será que essa pessoa está usando o dinheiro realmente para Deus? Ou ele usa para o desfrute dele, o líder? O líder está usando para Deus esse dinheiro ou ele está usando para ele também? Então, a maioria das filosofias, religiões, eles pregam que se você servir Deus, se você cantar os hinos ou a oração, se você fizer toda a prática que eles falam que é a correta, segundo eles é a correta, para eles, você vai melhorar a saúde, você vai melhorar a condição financeira, você vai diminuir, se você tem uma empresa falida, você vai novamente reerguer a empresa, mas isso é falso. Não é assim que funciona, segundo nossa filosofia. Estamos falando aqui sobre o Gaudiya Vaishnavismo. Estamos aqui escutando a aula de Silacharya Maharaj, o que a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada falou. Se alguém acredita nisso, deixa a pessoa acreditar, não vai tirar a fé dela. Mas nós, do Gaudiya Vaishnavismo, não é essa a nossa filosofia. Sabemos nós que os gurus nos dizem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar então agora o outro subtítulo. E como foi falado aqui também antes de começar o outro subtítulo, Srila Govinda Maharaj falou para Silacharya Maharaj, se você se tornar uma poeira, um grão de pó do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, eu arrumaria um lugar para você. E Silacharya Maharaj sim se tornou, porque o lugar que Gurudeva deu para ele foi o sucessor presidente da missão. O sucessor de Srila Govinda Maharaj. Este foi o lugar que Srila Govinda Maharaj deu para ele. Então ele se tornou sim um grão, uma poeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele conseguiu isso. Nós podemos também querer isso. Não há problema nenhum em querer isso. Em se tornar uma poeira, um grão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não há nenhum problema. Srila Siddhartha Maharaj falou, não há nenhum problema em nós querermos algum dia irmos para o mundo transcendental e ser uma gopi, ser uma manjari. Não há problema nisso, em querer ser. O problema é você achar que você é. Agora, esse é um grande problema. Isso é sarradismo. Mas você querer, não há problema. Querer a vida devocional, orar pela vida devocional, não há problema algum. Agora o outro subtítulo da aula é Visão Clara.
Visão clara. Sua divina graça Om Vishnupada Shila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Caracas, Venezuela, 25 de setembro de 2009, parte 4. Você será capaz de obter conhecimento satisfazendo o Mestre Divino com submissão, indagação relevante e serviço sincero. As almas iluminadas que são instruídas no conhecimento das Escrituras e dotadas com a realização direta da suprema verdade absoluta, irão transmitir o conhecimento divino a você. Srimad Bhagavad Gita. Então, mais uma vez, Srila Acharya Maharaj está falando, a verdade é a Minaya, a verdade vai descender para aquele que se rende ao Guru, aquele que faz perguntas coerentes. E o que são perguntas coerentes, relevantes? São perguntas como Sambandha Gyana Abhideya Prayojana. Qual a nossa relação com Deus? Por que eu sofro? Por que estou no mundo material? É a pergunta, Sambandha Gyana. Prayojana, a meta última da vida, amar a Deus puramente. E Abhideya, como chegar nessa meta última? Qual a prática que temos que fazer para chegar? Essas são perguntas coerentes, relevantes. Perguntas que estão relacionadas a isso. E a terceira coisa mais importante é serviço ao Guru. Serviço ao Guru, submissão ao Guru, rendição ao Guru, perguntas relevantes. Essas três coisas vão dar para você a verdade através de um Guru genuíno, através de uma pessoa santa. Eles têm essa informação e eles vão passar para nós. E não somente eles vão passar, mas você vai ter o receptor adequado para captar isso. Não é somente estudando que você vai receber a verdade. Se você estudar o dia inteiro, você pode estudar o dia inteiro. Se você não tiver essas três coisas com o Guru, rendição, perguntas relevantes e serviço ao Guru, não vai adiantar nada. Você não vai receber a verdade, a Minaya. Então, isso é extremamente importante, está no Bhagavad Gita, e Srila Acharya Maharaj mais uma vez falou isso. Isso é Seva Briti, Seva Pravriti, temperamento de serviço. Tadiviti, Pranipatena, rendição total. Pariprashna, pergunta relevante. Quando Sanata Goswami perguntou a Mahaprabhu, Prabhu, qual é o nosso dever? E Shivananda também perguntou a Mahaprabhu, Prabhu, somos donos de casa, qual o nosso dever? Mahaprabhu respondeu. Ele disse que havia três funções. O povo grihasta, chefe de família, deve servir ao devoto, cantar o santo nome e dar um pouco de misericórdia àqueles que não sabem sobre Krishnanam. Então, veja só, foi perguntado o que um devoto, pai de família, deve fazer. Então, o que deve fazer um devoto, pai de família? Jivedoya Nameruti Vaishnava Seva. Jivedoya, dar misericórdia para as almas. Como que podemos dar misericórdia para as almas? Cantando o santo nome, distribuindo o santo nome, cantando em voz alta, para todas as almas, não somente para o ser humano, para animais, para plantas, para todos. Jivedoya, dar praçada, você cozinha, oferece para Deus e distribui praçada para os outros. Você vai pregar, a pregação é a maior forma de você fazer Jivedoya, misericórdia para as almas. A pregação, distribuir o santo nome, distribuir a consciência de Krishna. Mahaprabhu pediu isso para Nityananda Prabhu e para Namacharya Srila Haridas Thakura. Vai ser uma aula posterior agora que vamos ler, talvez amanhã. Ou hoje ainda, se der tempo. Então, o devoto grihasta tem que fazer essas três coisas. Jivedoya a primeira, misericórdia das almas. A segunda, Namiruti, cantar o santo nome. Cantar o santo nome, cantar o santo nome. Algum dia vamos ter algum gosto superior ao cantar o santo nome, superior ao desfrute dos sentidos. Vamos ter algum sabor, Nameruti. E Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas.
A nossa filosofia, Mahaprabhu Krishna, não falou Doya Seva, ele não falou Jive Seva, serviço às almas, ele falou Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas. Temos que fazer Jivedoya, misericórdia das almas. E o que é misericórdia das almas? Dar algo para a alma dos outros. Dar algo para a alma, não para o corpo. Não devemos servir os outros, o corpo. Não é o mais importante. Mais importante, muito, muito mais importante do que servir o corpo dos outros, que a maioria faz, caridade. O mais importante é dar misericórdia para as almas. Essa é a nossa função. Essa é a função do devoto Gaudiya Vaishnava. Misericórdia para as almas. Srilacharya Maharaj contou outro dia, falou na aula, que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, lemos isso, creio que há uma semana atrás, ou 10 dias, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, se você fizer um devoto na consciência de Krishna, é superior a você construir um hospital com 500 leitos. Veja só. Você construir um hospital com 500 quartos é inferior a você fazer uma pessoa devota, uma alma, um devoto de Krishna. Então isso é Jivedoya. Serviço à alma. Não serviço, misericórdia à alma. Temos que fazer misericórdia à alma. Então aí você receberá tudo o que tem que receber de Krishna. Essa é a função de um grihasta. Um sannyasa, a função de sannyasa é pregar, pregar, pregar. Não mexer com dinheiro, somente pregar, pregar. E um brahmachari é um renunciado, mas ele é um estudante. Ele está na fase de estudo. E o grihasta também tem que fazer isso. Nameruti, Jivedoya, Vaishnava Seva. Dar um pouco de Jivedaya, um pouco de misericórdia para eles. Você mesmo canta o santo nome e torna os outros devotos. Diga a todos, por favor, cante Hare Krishna. Você obterá a misericórdia do Senhor por meio disso. Essa é a concepção de Mahaprabhu. A consciência de Krishna se espalhará por toda parte, por todo o mundo. Quase todos os devotos foram para Mayapur, mas antes havia apenas Chaitanya Mati lá, e até a margem do Ganges não havia outro templo. Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estava com 2 devotos de ambos os lados. De repente, ele percebeu que os devotos estavam segurando o nariz, então ele perguntou a eles: o que aconteceu? Por que vocês estão fechando o nariz? Estava chovendo muito naquela época. Os devotos disseram: Prabhupada, o cheiro é muito ruim. Todas as pessoas locais evacuam aqui e o cheiro é muito ruim. Prabhupada ficou surpreso. Por que você é ruim? Você não está sentindo o cheiro de incenso? Vejo templos em ambos os lados. Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur teve esse tipo de visão. São sempre histórias muito boas. Fim. Então aqui essa história é muito conhecida também. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada estava com os devotos indo do Ganges até o Mati, o Gaudiya Mati. Antigamente não tinha, só tinha o Gaudiya Mati. E é um percurso bom para você fazer andando. Dá mais de meia hora andando da balsa do Ganges, do rio Ganges, até o Sri Chaitanya Mati, o templo que está lá, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. É depois de onde Mahaprabhu apareceu, Yogapiti. E os devotos estavam andando na época com ele, isso aí já faz muito tempo, porque Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, se eu não me engano, em 1937. Falando nisso, quinta-feira que vem é o festival de desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada.
E aí ele estava lá andando com os devotos, claro, foi por volta de 1930 ou antes, e na época não tinha templos, foi bem antes isso, não haviam templos. E as margens da estrada era onde as pessoas evacuavam, de um lado e do outro. E como estava chovendo, o odor era muito forte, e os devotos tamparam o nariz. E Prabhupada falou, por que isso? Ah, o cheiro está muito forte, cheiro ruim, muito forte. Prabhupada falou, eu não estou sentindo, eu estou sentindo cheiro de incenso. Eu vejo templos de um lado e do outro, e hoje, se você for lá, de um lado e do outro tem templos, um ao lado do outro. Então, Prabhupada, ele tem a visão, é um guru genuíno, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tem uma visão, não a visão do olho material, ele não tem o sentido do olfato material, porque tudo existe ao mesmo tempo. Ele viu como estava no futuro aquele local e ele percebeu, ele sentiu o cheiro do incenso, o aroma do incenso no futuro. Não é futuro, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Mas os devotos estavam vendo, sentindo o odor forte de fezes. Ele não, ele estava sentindo incenso. Então, como disse Rachar Maharaj, essas histórias são muito boas. Srila Govinda Maharaj também, certa vez, ele estava projetando o templo de... A maioria já conhece essa história, mas pode ser que alguém que está aqui escutando hoje não tenha ouvido ainda. Ele estava projetando o templo de Vrindavana e ele parou de desenhar durante 5 minutos, mais ou menos. Depois ele voltou a desenhar e aí os devotos depois perguntaram para ele, Gurudeva, por que você parou? Ele falou, porque eu fui 100 reencarnações na frente. Ele foi 100 gerações na frente para ver como que estava o local. Um guru genuíno pode fazer isso. Para nós é muito difícil compreender isso. Não temos somente que focar nisso, ficar focando nisso. Mas são histórias que aconteceram, eles conseguem ver sim. Não existe passado, presente e futuro. Vamos continuar então com outro subtítulo. Quem devo resgatar? Sua Divina Graça, Shripada Srila Bhakti Nirmala Chara Maharaj. Caracas, Venezuela, 25 de setembro de 2009, parte 5. Mahaprabhu deu ordens a Nityananda e Haridas dizendo assim: ouça Nityananda, ouça Haridas, faça minha orientação ser conhecida em todos os lugares. Vão de casa em casa e implore a todos os residentes. Por favor, cante o nome de Krishna, adorem Krishna e ensine outros a seguirem as instruções de Krishna. Chaitanya Bhagavat Mahaprabhu ordenou a Nityananda e Haridas: Nitai, Haridas, por favor, me escutem. Estou lhes dando uma ordem. Vão de casa em casa. Conte a eles sobre Krishna. Diga-lhes para cantar Krishna, para seguir os ensinamentos de Krishna. Nityananda então disse a Haridas: Haridas, você sabe, naquela área há 2 bêbados, Jagai e Madai. Devemos ir primeiro e dizer-lhes para cantar Hare Krishna. Então todos pensarão: Jadai e Madai estão cantando e eles receberão algum incentivo. Haridas Thakur concordou. Ok. Então agora vai ser contado a história de Jagai e Madai. Também a maioria dos devotos já conhecem, mas nunca é demais escutar. Mahaprabhu falou para Namacharya Srila Haridas Thakura e seu irmão mais velho, Nityananda Prabhu, falou para eles: vão pregar, pregue para os mais caídos, pregue de casa em casa, de vilarejo em vilarejo. E aí Nityananda Prabhu falou: vamos pregar para Jagai e Madai.
Brahmanes, mas Brahmanes desviados, Brahmanes que estavam bebendo, fazendo arruaça, perturbando todos, batendo nos outros. Vamos pregar para eles. Vamos distribuir o que Mahaprabhu nos deu a orientação. Vamos distribuir o Mahamantra Hare Krishna. E eles foram, e aí ele falou isso para Namacharya Srila Haridas Thakura. Namacharya Haridas Thakura aceitou e eles foram para lá, para pregar para os dois. Para dar o exemplo, porque se os bêbados aceitassem isso, todo mundo aceitaria. Todos aceitariam. Então, por isso eles foram para os mais caídos, os dois mais caídos, e eles eram muito conhecidos na região. Ok, você vai primeiro, eu vou atrás de você. Quando eles chegaram àquele local, as pessoas gritaram: Ei, aonde vocês estão indo? Tem gente muito perigosa lá, não vão lá, eles os matarão. Haridas Thakur disse: Nitai, você ouviu o que eles estão dizendo? Mas Nityananda Prabhu respondeu: Não tenha medo, venha comigo. Quando eles chegaram lá, eles viram Jagai e Madai ambos bêbados e disseram: Diga Hare Krishna. Ambos ficaram com muita raiva e ameaçaram Nityananda e Haridas Thakur estava atrás e ele fugiu. Mais tarde, Nityananda Prabhu disse a ele: Por que você fugiu? Devemos ir amanhã então. No dia seguinte, eles foram lá novamente. Disseram a Jagai e Madai: Por favor, entoem Hare Krishna. Jagai e Madai começaram a xingar e bater em Nityananda Prabhu, mas Nityananda Prabhu não teve medo. No final, Madai acertou Nityananda Prabhu, ele jogou um pote de barro nele. Quando Haridas Thakur viu o sangue, ele fugiu, mas Nityananda continuou dizendo: Você está me batendo, não é um problema, mas por favor, cante Hare Krishna. Então, por que Namacharya Srila Haridas Thakura ficou atrás? Porque ele era muito idoso, muito idoso. Quando ele foi um dos que ficou pedindo para Mahaprabhu aparecer, para Deus vir para a Terra. Ele e Sri Adwaita Acharya. Ele era muito idoso já. Então ele ficou atrás, ele falou: Você pode correr, eu não posso. E aí Nityananda Prabhu foi à frente, pediu para eles cantarem Cante Hare Krishna. E eles começaram a bater e Madai quebrou um jarro de vinho, que na época era feito de barro. Quebrou o jarro, tipo um garrafão de vinho, na cabeça de Nityananda Prabhu e começou a sangrar. Mesmo assim, Nityananda Prabhu não fugiu. Ele ficou lá e falou: Cante Hare Krishna. Mas Namacharya Srila Haridas Thakura fugiu e foi falar com Mahaprabhu. É por isso que canto Markeyonam Premayache. Eles bateram tanto em Nityananda Prabhu, sangue estava escorrendo, mas Nityananda Prabhu não disse nada. Ele apenas continuou pedindo: Por favor, cante, por favor, diga Hare Krishna. Ele continuou oferecendo o santo nome, mas Nityananda Prabhu disse: Por favor, cante, por favor, cante. Quando Haridas Thakur viu Madai batendo em Nityananda Prabhu, ele foi a Mahaprabhu para reclamar. Ele disse: Prabhu, você ordenou a Nityananda Prabhu que fosse a todos os lugares e distribuísse o santo nome. Você sabe o que aconteceu? Madai machucou Nityananda Prabhu. Eu vi muito sangue saindo e fugi de lá. Ao ouvir isso, Mahaprabhu ficou com raiva. Ele chamou a Sudarshan e Sudarshan veio imediatamente dizendo: Prabhu, você prometeu que nesta Kali Yuga você não me chamaria, você dará amor e afeição. Mahaprabhu não deu ouvidos, ele rapidamente foi até Nityananda Prabhu. Quando Madai viu Sudarshan, ficou com medo, mas Nityananda Prabhu disse: O que aconteceu, Prabhu? Se eu não resgatar Madai, se você matá-lo, então a quem devo resgatar? Isso não é o que você prometeu. Então Mahaprabhu ficou tímido e entendeu a situação. Fim. Então, quando Namacharya Srila Haridas Thakura contou para Mahaprabhu que Nityananda Prabhu estava com a cabeça sangrando, ele ficou muito irado. Mahaprabhu ficou muito nervoso. E ele
chamou a Sudarshana Chakra, que é uma arma que Krishna usava para cortar a cabeça dos demônios. E aí, como foi falado, Sudarshana falou, porque a Sudarshana Chakra é uma personalidade. Cada búzio que tocamos é uma personalidade. Você veja no Bhagavad Gita, quando você lê, no capítulo 1, tem uma hora lá que cada búzio de Arjuna, de cada um, tem um nome. É dado um nome para cada búzio, cada shanka, cada um tem um nome. Então, a Sudarshana Chakra também é um indivíduo. E aí falou para Mahaprabhu, você prometeu que em Kali Yuga não iria me usar. Mas Mahaprabhu estava muito irado e ele foi para lá. Quando Madai viu, ficou preocupado com a arma, claro. E Nityananda Prabhu falou para ele, você está em Kali Yuga. A nossa arma, a sua arma em Kali Yuga não é a Sudarshana Chakra. A arma que temos hoje é o Kartal e a Mirdanga para cantar os santos nomes. Se você fizer isso, não irá distribuir a misericórdia, nós não vamos distribuir a misericórdia com o santo nome. Temos que dar para eles a misericórdia. E aí Mahaprabhu realmente, claro que são lila, ele é Deus, mas Mahaprabhu se acalmou e todos sabem a história, né? Depois, Silachara Maharaj não contou agora aqui nesse momento, mas no final, tanto Jagai como Madai receberam a misericórdia de Nityananda Prabhu e de Mahaprabhu. Tanto um quanto o outro, até aquele que quebrou o jarro de vinho, fez escorrer sangue da cabeça de Nityananda Prabhu, recebeu a misericórdia. Nityananda Prabhu, por isso é dito que Nityananda Prabhu, ele não escolhe a misericórdia para aquele que é bom e para aquele que é mau. Aquele que faz ações más ou aquele que faz ações boas, ele não escolhe. Todo mundo tem o direito de ter a consciência de Krishna. Não importa o que a pessoa tenha feito antes. Srila Govinda Maharaj falou uma vez para um devoto. O devoto o devoto falou, Gurudeva, se você soubesse o quanto eu fiz de coisa errada, Gurudeva falou, não importa. O que importa é de agora para frente. O que você fez errado, já fez. Se você fez algo errado, você vai cumprir o karma. Como hoje, agora, foi lido no começo da aula hoje, que aquele devoto que estava na cadeia estava cumprindo o karma. Então, se você fez algo errado antes de entrar na devoção, antes de começar a consciência de Krishna, antes de receber a iniciação do Guru, já foi. Se você fez errado mesmo depois de ter entrado na consciência de Krishna, já foi. É de agora para frente, desse minuto, desse segundo agora para frente. E Nityananda Prabhu vai dar a misericórdia para você também. Ele não exclui ninguém. Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. Nityananda Prabhu é o Senhor Balarama, mas ele é superior ao Senhor Balarama, porque quem dá misericórdia como ele é superior a quem não dá tanta misericórdia. Então, Nityananda Prabhu é a misericórdia. Não tem como chegar em Krishna, não tem como chegar, em Mahaprabhu, sem chegar a Nityananda Prabhu. O caminho é esse. Por isso ele é considerado o Adi Guru. Ele é o primeiro Guru, Adi é primeiro. Ele é o primeiro Guru. Sem chegar nele, não chegamos a Deus. E como ele é o Adi Guru, quem é o Guru agora? Temos que servir o nosso Guru. O nosso Guru é Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é Guru Tattva. Por isso Silachara Maharaj contou essa história também, sobre Jagai Madai, novamente. Normalmente essa história é contada no aparecimento de Nityananda Prabhu. Mas em 2009, em setembro, ele contou também essa história.
Vamos continuar com a leitura. Então, como era esse título? Quem devo resgatar? Devemos resgatar todos. Não temos que escolher quem vamos pregar e quem não vamos pregar. Não temos que escolher para quem vamos divulgar o santo nome ou não. Não temos que escolher para quem vamos dar a praçada ou não. Temos que resgatar a todos. Mahaprabhu fez a previsão. Ele falou, o mundo inteiro cantará o Mahamantra. Srila Bhaktivinoda Thakura também falou, o mundo inteiro se tornará Gaudiya Vaishnava. E quando ele falou isso, nem existia no Ocidente Gaudiya Vaishnavismo. Quando Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso, claro, Swami Prabhupada não tinha vindo para o Ocidente. Swami Prabhupada veio para o Ocidente há 56 anos atrás. Muito recente. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura, por que ele previu isso? Porque já aconteceu. Ele viu o que vai acontecer. O mundo todo vai se tornar Gaudiya Vaishnava. Hoje somos a minoria da minoria. Se você for ver em todas as filosofias, as religiões, nós somos um número muito pequeno. Você juntando todas as escolas Gaudiya Vaishnava, é um número muito pequeno em relação a todas as religiões. Muito, muito, muito pequeno. Juntando o mundo inteiro, todos os países, é muito pequeno. Não sei quanto pode ter de devotos, mas não é muito. 30 mil, 40 mil devotos, 50 mil devotos. Acho que não chega a 50 mil devotos, talvez um pouco mais. Mas isso não é nada perante as outras religiões. Mas Mahaprabhu falou que todos nós iríamos cantar o Mahamantra e Srila Bhaktivinoda Thakura falou que todo mundo vai ser Gaudiya Vaishnava. Claro que isso é no futuro. Mas está no futuro não muito longe. Por quê? Porque quantas pessoas se tornaram Gaudiya Vaishnava, quantas almas no Ocidente. E há pouco mais de 50 anos atrás não existia aqui. Era somente na Índia e alguns países lá em volta. E veja só agora, em 50 anos a Revolução. De repente daqui mais 50, daqui 100, daqui 200 anos, não sabemos quando, mas todo mundo vai se tornar Gaudiya Vaishnava. Então não devemos restringir a pregação, tem que ser para todos. Para quem vamos pregar? Para todos. Vamos divulgar para todos. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é negra, se ela é branca, se ela tem a cor amarela, a raça vermelha, se é homem, se é mulher. Não temos que discriminar ninguém, porque a alma não tem nenhuma denominação dessa. Se é americano, se é brasileiro, se é russo, se é italiano, a alma não tem nada disso. A alma não tem regionalidade. Por isso, Srila Govinda Maharaj falou, quando ele nomeou vários acharyas, ele não nomeou para o acharya ser regional. E aí foi perguntado para ele, mas Gurudeva, se um devoto quiser iniciação de um acharya de outro local, pode? Ele falou, você entendeu. Não existe região para devoção. Não existe demarcação geográfica para a consciência de Krishna. Você fala, não, dessa rua para lá é aquele guru, da outra rua para cá é outro guru. Isso não existe na consciência de Krishna. Então não devemos discriminar ninguém. Vamos ler então a outra aula. Prática devocional. Agora Srila Acharya Maharaj vai falar sobre a importância
de Tulasi Devi. Ele vai falar a importância de Tulasi Devi. Ele já falou em aulas anteriores que todo devoto tinha que ter uma Tulasi Devi em casa. Tulasi Devi é uma deidade. É a mãe da devoção. Todo devoto tinha que ter Tulasi Devi, e não só ter ela, e não só regar ela, mas oferecer o incenso, fazer o parikrama de manhã e à noite. Silachara Maharaj vai falar o benefício do parikrama. Fazer o parikrama em Tulasi Devi de manhã à noite é como fazer o parikrama em Govardhana, é como fazer o parikrama de Navadvipa. Veja só a importância de você reverenciar Tulasi Devi, prestar Dandavati Pranam para ela, cantar a canção dela, fazer o kirtan para ela. Tulasi Devi é uma alma que é uma manjari, é uma associada íntima de Krishna em Goloka Vrindavana. Ele colocou ela aqui no mundo material para nos auxiliar. Então veja só, agora vamos escutar a importância de ter uma Tulasi Devi, ter uma deidade em casa e praticar corretamente. Prática devocional. Sua Divina Graça Om Shrimpada Shila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Caracas, Venezuela, 25 de setembro de 2009, parte 6. Passu Paki Jure Asana Vidare. Significa que até pássaros e animais choram quando ouvem o santo nome, quando ouvem a glorificação de Nityananda Prabhu. Mas nossos corações são duros como pedras. Tal sentimento não vem até nós, não podemos sentir nada. É por isso que devemos sempre manter uma boa associação. Temos muitos desejos materiais em nossos corações e devemos removê-los. Do contrário, Sudha Bhakti Vidi, a semente da devoção pura, não germinará. Então, Silachara Maharaj está... Quem devo resgatar? Silachara Maharaj está falando que o nosso coração, de todos nós, é duro como uma pedra. Ele já falou isso também. Ele falou que as grandes cidades, todos têm o coração mais duro. Os moradores das grandes cidades têm o coração mais duro. Quem mora no interior, quem mora mais retirado, não é tão assim. Por quê? Porque, como ele diz agora, somos materialistas. Quem mora em cidade é muito materialista. Está querendo desfrute total dos sentidos. Isso deixa o coração duro. Isso impede a nossa devoção. É isso que Silachara Maharaj está tentando explicar para nós. Todos nós. É muito difícil você pregar. Se você for na Avenida Paulista, tente fazer isso algum dia. Ou na Faria Lima, que foram os dois lugares que nós já fomos algumas vezes, tentar pregar, cantar, distribuir panfletos. As pessoas não querem saber. A pessoa se afasta de você, ela vê que você está lá com um panfletinho na mão, ela pega e ela desvia o caminho. São duros, coração duro. Você vai num lugar mais interior, as pessoas conversam com você, você fala, posso falar um pouquinho com você? A pessoa, ela escuta. Coração é mais mole. Silachara Maharaj falou isso. E é a realidade. É só você ver, se você quiser. Vá um dia na Avenida Paulista. Vá um dia na Brigadeiro Faria Lima. Fazer isso. Distribuir a consciência de Krishna. Você vai ver como é difícil. Como as pessoas não aceitam. Devemos sempre manter uma boa associação. Caracas, Venezuela, 25 de setembro de 2009, parte 6. Passu Paki Jure Asana Vidare. Significa que até pássaros e animais choram quando ouvem o santo nome, quando ouvem a glorificação de Nityananda Prabhu. Mas nossos corações são duros como pedras. Tal sentimento não vem até nós, não podemos sentir nada. É por isso que devemos sempre manter uma boa associação. Temos muitos desejos materiais em nossos corações e devemos removê-los. Do contrário, Sudha Bhakti Vidi, a semente da devoção pura, não germinará. É necessário limpar nossos corações. Bhakti Devi não virá para um lugar sujo.
Quem vai... Então, como é que vamos limpar o nosso coração? Com boa associação. E quem é boa associação? Devotos. E onde fazer a boa associação? No templo. Temos que vir ao templo, todos devem vir ao templo. Srila Maharaj já falou isso. Porque Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele construiu 64 templos. Ele fundou Gaudiya Mata, ele construiu 64 templos. Por que isso? Porque Gurudeva construiu tantos templos, tantos centros de pregação para unir os devotos. Um feixe de gravetos é muito mais difícil de quebrar, maia é muito mais difícil de quebrar do que um graveto sozinho. Se você ficar na sua casa achando que você está praticando, você não está praticando corretamente. A prática é coletiva. O Yuga Dharma, o Dharma da era, a religião da era, é o canto congregacional dos santos nomes. Não é sozinho. Então, Srila Maharaj falou, você tem que limpar a alma. Bhakti Devi, a devoção não vai entrar na sua alma se a sua alma está suja. E o que é essa sujeira na alma? São os nossos inimigos. O desfrute dos sentidos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, a ofensa. A devoção não virá para você se você ofende, se você falar mal de um devoto que está pregando, se você falar mal de alguém que está tentando pregar, de alguém que está tentando servir. Se você começar a fazer fofoca, a falar mal, você será afastado. A devoção não virá para você, a devoção será escondida de você. Então, Bhakti Devi não virá. A semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija, ela não vai crescer. A devoção não cresce em quem ofende. A devoção não cresce em quem não tem associação com devotos. Boa associação. Quantas e quantas vezes Srila Maharaj vai ter que falar para todos compreenderem isso? Não é somente vir no festival do Guru. Isso não é suficiente. Srila Maharaj fala, você vir ao templo uma vez por semana não é suficiente. Isso não vai deixar seu coração limpo, sua alma limpa. Você tem que vir mais. Quanto mais você vir, mais você limpará sua alma. Porque se você quer Deus, você tem que andar e praticar com quem também quer Deus. Se você quer ter mais vontade de servir, você tem que andar com aquele que tem mais vontade. Ele vai te puxar. Ele vai te puxar para o caminho. Se você andar com quem não tem vontade de servir, você não virá. Você vai diminuir sua devoção. Então, se você andar com aquele que está mais animado em fazer o serviço a Deus, você vai se animar também. Por isso é importante a associação com devotos, vir ao templo, praticar junto. Não chegar atrasado também no programa, chegue antes, ajude a fazer a guirlanda, ajude a limpar o templo, chegue antes e pergunta, o que eu posso fazer? Sempre tem serviço, ajude a arrumar as almofadas, ajude a colocar os livrinhos, não chegue atrasado. O serviço devocional não começa na hora do programa, o serviço devocional começa antes e ele acaba depois. Acabou o programa, não saia correndo. Ajude a limpar, ajude a colocar o livrinho no lugar que estava, as almofadas. Srila Maharaj falou isso. A devoção vem com serviço, a limpeza da alma vem com serviço. Vai te dar devoção. Todos os dias fazemos parikrama de Tulasi e pedimos a Tulasi no Param Mantra. Por favor, dê-me um pouco de devoção. Tulasi Devi tem muita devoção e todos os dias oramos a ela. A Bhakti Devi, Tulasi Devi, apenas por devoção. Em cada casa devemos manter Tulasi. Ela é a proprietária de sua casa. Quando você for trabalhar, primeiro peça a ela um pouco de misericórdia. Peça a ela permissão para ir. Por favor, deixe-me ir trabalhar. Quando você voltar, ofereça novamente o Dandavati a ela. Ofereça um pouco de bogue e descanse.
Tulasi Devi é a proprietária de Vrindavan. Em Vrindavan não é necessário trabalhar. Se você simplesmente falar a alguém a qualquer momento, Jaya Radhe, a comida virá. É assim também agora. Além disso, a Tulasi está sempre instalada. Não é necessário instalar a Tulasi. Ao comprar uma deidade, você deve instalar a deidade, mas não é necessário fazer a instalação de Tulasi. Se você vir uma árvore Tulasi até na rua, pode oferecer Dandavati a ela. Ver Tulasi Devi acalma minha alma, pois sei que ela agrada a Madhava. Em que canção está escrito? A poeira dos pés dos devotos puros é favorável à devoção. Tulasi sempre faz o Sr. Krishna feliz. Portanto, então, a importância de Tulasi, como disse lá Shara Maharaj, se você fizer o parikrama todo dia em Tulasi Devi, você vai ter devoção. Ela vai aumentar sua devoção. Se você antes de trabalhar, você deve prestar reverência, Dandavati Pranaya Tulasi Devi. Você vai trabalhar, ela vai autorizar você a ir trabalhar. Você volta do trabalho, ofereça boga, ofereça comida, ofereça Dandavati para ela de novo, depois você vai descansar. Se puder, ofereça um arati para ela, ou somente um incenso. Só de olhar para Tulasi Devi, você ganha benefício espiritual. Isso está na canção que cantamos a Tulasi. Tenha curiosidade, leia a canção, o que quer dizer a Tulasi que cantamos. Todos os dias cantamos, de manhã à noite. Todo o programa aqui do Templo de São Paulo, cantamos a Tulasi Devi, a canção para ela, enquanto fazemos o parikrama. Namo Namah Tulasi Maharani. O que quer dizer essa canção? De olhar para ela você terá benefício, de oferecer a lamparina para ela, de oferecer o incenso para ela. É importante ter a Tulasi. Srila Shara Maharaj, quando ele veio em 2010 para o Brasil, somente Tapassi Maharaj e o Ashram de Campos tinham Tulasi Devi. Nenhum outro devoto tinha Tulasi Devi em casa. Srila Shara Maharaj não se conformava com isso. Ele falou, por que vocês não têm Tulasi Devi em casa? Ele não se conformava com isso. Todo devoto tem que ter Tulasi Devi. E não só ter, como eu falei, prestar reverência todo dia. Ela não é uma planta, ela é uma deidade. Como foi falado agora, Tulasi Devi não precisa ser instalada. Como uma murti. Você compra uma murti em algum lugar, tem que instalar, pedir para Krishna entrar, para Mahaprabhu entrar, Nityananda Prabhu, depende da murti. Govardhana Shila, Giriraj também não precisa de instalação. Tulasi Devi não precisa de instalação. A hora que nasceu o brotinho da Tulasi Devi, já é a deidade. A alma de Tulasi já está lá. Tulasi é uma manjari. Então, temos que ter a consciência. Alguns falam, mas eu tenho medo de ter uma Tulasi, a deidade. Não é questão de medo, é questão de não querer uma responsabilidade. Mas para ter a devoção, para limpar a alma, temos que ter responsabilidade, sim. Temos que ter a responsabilidade de cantar todo dia o Santo Nome. Prometemos isso para o Guru, no dia da iniciação. Temos que ter a responsabilidade de seguir os 4 princípios, sim. Prometemos isso para o Guru na iniciação. Temos que ter a responsabilidade de evitar comer comida não oferecida no altar. Não existe evolução espiritual sem responsabilidade. Temos que praticar. Não é a teoria, é a prática. Não tem avanço espiritual sem a prática. Não adianta você falar, eu me iniciei com a Bhaktivedanta Swami Prabhupada e bati no peito. Eu me iniciei com Srila Siddhar Maharaj. Eu me iniciei com Srila Govinda Maharaj. Eu me iniciei com Srila Char Maharaj. Não adianta a iniciação com devoto puro se você não praticar. Srila Char Maharaj já falou isso. O Guru dá a semente da trepadeira devocional na hora da iniciação. Ele te dá a semente. Se você não regar todos os dias, a semente vai morrer. E o que é regar a semente da trepadeira devocional?
Shiravana Kirtana, escutar sobre Deus, falar sobre Deus, escutar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar as canções, escutar as canções, e seguir os outros processos também, mas os principais são Shiravana Kirtana. Se você não fizer isso, a semente vai morrer. Você vai até usar uma cantimala, você vai falar o teu nome espiritual para os outros, você tem a japamala lá cheia de teia de aranha, porque faz tempo que você não pega ela na mão e não canta. Mas isso não é devoto, isso não é ser devoto. Isso somente você recebeu e não honrou a fortuna que recebeu do Guru genuíno. Temos que honrar a fortuna que recebemos do Guru genuíno. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário pode fazer. Algumas pessoas estão entrando agora. Pelo menos para mim aparece agora. Mas, como só para finalizar, o Guru é o mestre, o Guru, ele é o médico da alma. A nossa alma está doente, nós estamos doentes. Nós estamos doentes com materialismo, nós estamos doentes achando que somos o corpo, nós estamos doentes achando que vamos ser felizes com o desfrute dos sentidos. E o Guru é o médico, o Guru dá o remédio é a devoção. E agora o Srivacharya Maharaj falou sobre Tulasi Devi, que temos que fazer com Tulasi Devi. Também é devoção, aumentar a devoção. Se você não segue o que o médico fala, você não vai sarar da doença. Você não vai se curar da doença. E a nossa alma está muito doente. Todo mundo se preocupa com a doença do corpo. Você pega um resfriado, você está com febre, todo mundo fala, vá para o médico, corra no médico. Mas e o médico da alma? Ninguém se preocupa com ele. Ninguém se preocupa com o que o Guru fala, seguir o que o Guru fala. Se o médico falar, compra esse remédio que custa R$500, você vai comprar. Porque você tem medo da doença do teu corpo. Mas se o Guru falar, doe, faça uma doação para fazer um serviço devocional, você não vai doar. Você vai pensar 1000 vezes. Por quê? Porque você não está preocupado com a doença da tua alma. A maioria não está preocupado com a doença da alma. Só pensa na doença do corpo. Então, se continuarmos assim, vamos continuar na roda do Sansara, vida após vida, voltando como animal, como planta, como ser humano, como animal, como planta, como ser humano, e tendo a vida em vão. Amanhã o programa se inicia às 18 horas, como todo sábado e domingo, de segunda a sexta, início 19 horas, sábado e domingo, 18 horas. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Não esqueçam que terça-feira que vem, dia 21 de dezembro, Festival Shila Govinda Maharaj, dia 23, quinta-feira, Festival Shila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura Prabhupada. Vamos fazer os festivais tanto online como presencialmente. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Vamos ver quem está no Instagram agora.